bem-vindos aos apontamentos da semana. É com enorme privilégio que partilhamos juntos o tema desta lição número 9, a temperança. Para o fazer temos connosco dois convidados especiais que nos ajudarão então a fazer este percurso interessante em redor deste tema. Temos connosco o nosso irmão e amigo José Manuel Colasso, aproveito para dar as boas-vindas. É ancião na Igreja de Albufeira, mas tem também, obviamente, várias outras responsabilidades e é até no quadro de uma outra responsabilidade em particular que nós achámos que seria muito interessante tê-lo aqui connosco. Sou adjunto do Departamento de Saúde e Temperança e, além disso, sou responsável pela organização das Expo Saúdes, que está ligada à Associação Internacional da Temperança nas regiões do Alentejo e Algarve. É um privilégio realmente podermos estar aqui juntos e dou graças a Deus por podermos contar consigo. Temos também o pastor Paulo Cordeiro. O pastor Paulo Cordeiro, neste momento, é pastor das igrejas de Aveiro e de Oliveira de Azeméis e é realmente um privilégio podermos estar também aqui consigo, sabendo nós também que no seu percurso já teve outras responsabilidades ligadas a esta área da saúde. Sou enfermeiro de formação e trabalhei como enfermeiro durante alguns anos, nomeadamente 4 anos e meio em estabelecimentos hospitalares em Portugal e também exerci a enfermagem na Suíça, mas aí em clínica privada. Será sem dúvida um privilégio também podermos contar com a sua participação. Gostaríamos de começar com uma oração e eu neste caso gostaria de pedir ao pastor Paulo Cordeiro se nos pode então dirigir neste momento. Okay. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tu nos concedes de podermos estar ao teu serviço, Senhor. Obrigado também, Senhor, porque tu nos dás muitas diretrizes pelas quais nós nos podemos orientar sabiamente na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas indicações que nós recebemos na tua palavra, da forma, Senhor, como devemos viver a nossa vida de forma mais temperante e te pedimos, Senhor, que tu nos venhas dirigir neste diálogo em que queremos fazer da tua palavra o centro da nossa atenção. Te suplicamos tudo e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Colasso, gostaria de lhe dirigir a primeira pergunta, porque na introdução, quando se apresentou, disse algo interessante que eu penso que será importante e interessante nós podermos aprofundar. Disse que tem colaborado com a Associação Internacional de Temperança. O quê? Esta é a pergunta que normalmente nos fazem quando nós temos a Associação Internacional de Temperança. O quê? O que é que significa temperança, não é? Pronto, a palavra temperança é uma palavra que não diz só, muitas vezes associamos-la mais à igreja, a um percurso dentro da igreja. Mas a palavra temperança é uma palavra já bastante antiga. No século V a.C., um filósofo grego, Xenofonte, definiu temperança como moderação em todas as coisas saudáveis e total abstinência de todas as coisas nocivas. Interessantíssimo. Portanto, temperança, a palavra mais próxima que nós poderíamos utilizar para temperança seria equilíbrio, não é? Portanto, uma utilização moderada de tudo aquilo que nos é lícito e que nos é permitido e que é saudável para nós, não é? E uma abstinência completa, portanto, ou não o fazermos, ou não usarmos tudo aquilo que seja prejudicial à nossa saúde, não só física, não é? Porque ao nosso bem-estar espiritual, ao nosso bem-estar até nos relacionamentos dentro de casa, relacionamentos de trabalho. Portanto, tem uma latitude muito grande, por assim dizer, este termo da temperança, do equilíbrio. O conceito de equilíbrio é sem dúvida um objetivo fantástico, mas imagino que muitos de nós, ao ouvir-nos falar sobre este tema, tragam ao coração a mesma pergunta que veio agora ao meu. Será que não é difícil? Não será muito mais fácil nós cairmos precisamente no oposto, no desequilíbrio e na intemperança? Pastor Paulo. É muito mais fácil, claro que é. E reparem, nós temos exemplos na Bíblia e logo no início da Bíblia nós temos um exemplo de alguém que a maior parte de nós que conhecemos a Bíblia o temos em alta estima, em alta consideração, porque efetivamente foi um grande homem de Deus, estou a falar de Noé, que a Bíblia o apresenta como um homem de Deus. Aliás, usando a própria expressão bíblica que nós encontramos, portanto, no livro de Gênesis, logo no capítulo 6, eu até acho muito interessante aquilo que a Bíblia diz acerca deste homem, de forma tão condensada, diz assim: eis a história de Noé, : E agora, a partir daqui, poderíamos pensar que agora vinha aí uma grande descrição. Bom, eis a história de Noé, :
Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ponto final. Acabou a história. Está tudo contado. Mas está contado o essencial. Porque este homem é-nos dito que era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E qual era o segredo do sucesso deste homem? É que andava com Deus. Está aqui a história resumida. Exatamente. No entanto, este homem, que foi um grande homem de Deus, que foi um homem, como diz aqui, justo e íntegro, infelizmente, depois de ter estado 120 anos a pregar uma mensagem que Deus lhe tinha ele próprio comunicado, pois bem, ele caiu na intemperança. Exatamente. Caiu na intemperança. Como é que nós sabemos? Mais à frente, no capítulo 9, nós temos essa indicação de que Noé, diz aqui no capítulo 9, versículo 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Ou seja, caiu na intemperança de beber vinho, vinho fermentado, porque a Bíblia faz a distinção entre vinho fermentado e não fermentado. Neste caso, claro que era fermentado, porque senão não se tinha embebedado. E fez má figura, e tal má figura fez que, inclusivamente, um dos filhos até aproveitou-se desta situação para gozar um pouco com o pai. Exatamente. Portanto, estão a ver um grande homem, um homem de sucesso, um homem de Deus, um homem íntegro, um homem reto, e, no entanto, caiu facilmente na intemperança. Portanto, é muito fácil cair na intemperança. Podíamos dizer, utilizando uma expressão bem portuguesa, que no melhor pano cai a noda. É verdade. Ele era ser humano, era uma pessoa sujeita a todas as vicissitudes, a todos os problemas da sua sociedade, não é? E que, em determinado momento, deu uma escorregadela. Pronto, abusou naquilo que seria uma coisa normal, não é? Que seria beber o sumo de uva, não é? Exagerou nesse sumo de uva e acabou, portanto, embriagado e fazendo má figura. E é o que muitas vezes é uma das coisas que mais terríveis que pode existir, é a figura que muitas vezes as pessoas fazem. Eu tive um tio meu que, infelizmente, durante muito... Ele costumava dizer que só tinha apanhado uma bebedeira na vida. Só que teve bêbado durante 30 anos. E ele dizia que querem saber quem é um homem, deem-lhe vinho a beber. Portanto, a pessoa transforma-se completamente e talvez aquelas coisas mais baixas dela, pronto, ela fica completamente desinibida e solta essas coisas cá para fora. E esse exemplo que acabou de dar, infelizmente, mostra-nos, ou relembra-nos algo de interessante, que é, mesmo se é verdade que o exemplo de Noé, digamos, já não é um exemplo dos nossos dias, é um exemplo bem antigo, Deus não tem vergonha de o apresentar na Bíblia para mostrar o quão fácil é cairmos nesta intemperança, mas, ao mesmo tempo, ajuda-nos a compreender que este assunto do álcool, das bebidas alcoólicas, digamos assim, não é um tema que infelizmente tenha ficado encerrado e fechado, um problema que tenha ficado resolvido no passado. Nos nossos dias, este continua a ser também um problema. Infelizmente, não é? Cada vez os jovens começam a beber mais e mais cedo. Pronto, como tu referiste há pouco, eu vivo em Albufeira, moro em Albufeira, e por força do meu relacionamento profissional, na última passagem de ano, de 2009 para 2010, fui ajudar uns clientes que têm uma atividade que é um comboio turístico em Albufeira, e fui ajudá-los a trabalhar nessa noite, porque existe uma grande sobrecarga de trabalho, e eu dispus, não tinha nada para fazer, era preferível fazer alguma coisa útil, não é? E fui trabalhar com eles e ver a quantidade, portanto, o comboio apanhava pessoas perto da zona onde foi feito o concerto de passagem de ano. Uma das coisas que queriam fazer era o maior brinde, portanto, o maior brinde do mundo para ir para o livro para o Guinness Book of Records, e o maior brinde. E ali estavam jovens de 15, 16, 17,